reiterando, boa noite para todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Então vamos nesses instantes, queridos irmãos, esquecer-se de tudo aquilo que se passou conosco durante o dia, todas as preocupações, né? Tudo aquilo que viesse de uma forma ou de outra interferir nos nossos sentimentos e em adquirir os conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece. Então vamos esquecer tudo isso, vamos nos preparar interiormente, dinamizando as nossas forças interiores, direcionando os nossos pensamentos ao nosso querido irmão Pinheiro, que é o palestrante da noite, que ele possa ser envolvido nas nossas vibrações de amor, de paz, de tranquilidade. E preparando os nossos corações, e que também seja estendido aos nossos irmãos que estão nos acompanhando através do Facebook, né? E internet de modo geral, e também que possam nos auxiliar através dos pensamentos e das suas vibrações nesses momentos, e preparando-nos com a prece que o Divino Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações. Livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Com essa prece, em nome de Deus, de Jesus, de Benedito Camargo, Frederico Rola, Maria Júlia e demais companheiros nossos da espiritualidade, está iniciada a reunião da noite de hoje. Que assim seja. Com a palavra, o nosso irmão Pinheiro, com o tema da noite. Eu vou dar mais uma vez uma boa noite. Parece que vocês não estão aqui. Vamos estar aqui também fisicamente. Boa noite, pessoal. Boa noite, né? Eu sei que, como para mim também não é agradável, para todos não é muito agradável ficar de máscara, é uma coisa. Quem sabe em outras oportunidades já experimentamos isso, mas nessa é a primeira vez. Então, boa noite também a todos os nossos irmãos desencarnados que estão conosco nessa noite, aqueles que vieram a casa pela luz, pela sua vontade, pelo seu caminho, mas também a todos aqueles que nós trouxemos junto, porque nós também trazemos os nossos irmãos juntos conosco também, fazem parte do nosso dia a dia. Uma boa noite também a todos os nossos irmãos que estão no Facebook, pela internet, na noite de hoje. Eu tenho certeza que do outro lado tem irmãos, amigos que nos abraçam carinhosamente, mesmo à distância, e recebam também o meu abraço fraternal, mesmo à distância. A vocês também, é claro, aqui presente. Mas aqui presente tem essa energia nossa, né? Que mesmo a 1,5 metro de distância, nós nos comunicamos energeticamente, muito próximo nós estamos. Na última segunda-feira, nessa semana, na realidade, a última segunda-feira, nessa semana, esteve conosco a nossa irmã Rose Kodama, e eu fiquei muito contente, não estava presente na casa, mas acompanhando a palestra online, pela presença dela, depois de muito tempo, assim como muitos colegas estão retornando, e ela veio nos falar, nos brindou com o tema A Cura Real.
onde essa cura, segundo ela nos trouxe, está associada à nossa reforma íntima. E deixou muito claro que essa reforma íntima, essa cura que tanto buscamos, que não é uma cura a física, mas é a espiritual, é a transformação íntima de cada ser, passa pelo nosso esforço e pela nossa vontade em buscar essa transformação íntima. O tema já estava preparado, é claro, indicado pela casa, não foi nada de coincidência ou não que seja, até porque ela faria a primeira palestra do mês, não foi transferida para a última. Eu faria a palestra semana passada e fui transferido para essa também, então as coisas casaram junto, né? E o tema que nós vamos trazer um pouco nessa noite traz o seguinte: a reforma íntima, um caminho a ser trilhado por todos. Vai pegar um pouco do que ela falou na segunda-feira e juntarmos aqui na quinta-feira para a gente fazer uma reflexão da semana. A minha fala na noite de hoje, ela está baseada na obra Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e principalmente, estava conversando com o Sr. Claudinei, essa obra muito interessante, que eu recomendo a quem não teve a oportunidade de ler ainda, é Reforma Íntima Sem Martírio, do escritor Vanderlei de Oliveira, ditada pelo espírito de Hermance Dufour. Hermance Dufour foi, enquanto encarnada, o espírito encarnado que ajudou Kardec na codificação. Meu amigo Pedro Paulo está aí, um historiador, ele pode confirmar isso. Então é uma obra muito interessante, que traz um conteúdo muito interessante sobre a questão da reforma íntima, num aspecto muito, muito amplo, e também através da psicologia também. A doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, ou a terceira revelação, como queiram muitos, já há muito tempo, mas há muito tempo, vem nos orientando através dos espíritos de luz, que os espíritos, ora encarnado, ou seja, vivenciando a matéria, nós, aqui encarnados, ora no mundo espiritual, vivenciando a erraticidade, estão trilhando, nesse momento, e já há muito tempo, um caminho para sair do mundo de provas e expiações e adentrar então ao mundo, a tão falado mundo de regeneração, ou aquela terra prometida por Jesus há 2000 anos atrás. São questões de palavras. E assim como nós, cada um de nós aqui encarnado, e aqueles irmãos que estão conosco aqui no plano invisível, mas estão conosco aqui também na psicosfera da Terra, também, buscando a sua evolução, cada um de nós, ao seu passo, e ao planeta Terra, também vem evoluindo. Dessa maneira, nos dizem os amigos espirituais, que nós estamos nos aproximando desse momento. É claro que aqui nós não vamos entrar na questão do tempo, porque o tempo pouco importa na realidade, porque o que importa mesmo é nos estarmos preparados ao momento que acontecer. Alguns dizem 2057, já chegaram a dizer 2025, por aí afora. É como eu disse, o tempo pouco importa, porque o real significado não é o tempo, é nós estamos preparados. Onde então a Terra, nos diz que a Terra será elevada então da categoria de mundo de provas e expiações para esse mundo regenerativo, de regeneração. Gostaria de mencionar que essa mudança não é uma mudança geográfica, como alguns pensam, não os da doutrina espírita, que estudam a doutrina espírita, mas alguns de outros irmãos de outras religiões, às vezes pensam que é uma mudança geográfica que vai acontecer. Um mundo melhor, terras melhores. Não. É uma mudança no padrão vibracional da Terra, do ambiente Terra. E dessa forma, todos estão sendo, a princípio, convidados há muito tempo, para também trilhar esse caminho evolutivo. E alcançar assim, então, esse novo mundo, essa nova Terra, que é essa condição vibracional que o planeta passará a ter. Mas, como sempre existe um mas na nossa vida,
nem todos talvez estejam se preparando adequadamente para esse momento. Por isso a fala de Jesus, quando aqui esteve conosco, há mais de 2000 anos atrás, quando ele disse que muitos são os convidados e poucos serão os escolhidos. Naquela época, pouco entenderam esse recado. E nos dias de hoje, nós que lá já estivemos, muitos de nós continuam não entendendo. E quando aqui nós falamos essa terra, não se limita o nosso olhar apenas para a questão física do planeta, o mundo material que nós estamos envolvidos, mas também as dimensões espirituais que envolvem o planeta Terra. Por quê? Porque tanto o mundo material quanto o mundo espiritual vivenciarão essa nova Terra. As coisas, a vibração terrena não é só na questão material, é na questão espiritual. Porque ora vivemos na matéria e ora estamos também no mundo espiritual. Dessa forma, talvez, ou melhor, com certeza, esteja aí talvez o nosso maior desafio. Que desafio? A mudança em nós de velhos padrões de comportamento, de velhos padrões de pensamento, de atitudes que ainda mantemos. Além de mantemos, ainda continuamos a alimentar. Esquecemos então a mensagem do Cristo, quando ele diz que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Mas, diante disso, como saber se eu ou se nós estamos no caminho certo dessa jornada? Talvez seja aí nesse momento que nós estamos vivenciando hoje, com algo tão inusitado em nossa vida que fez nos parar o mundo todo, nos perguntarmos, fazemos alguns questionamentos individuais conosco mesmo, sem aquele ato de se condenar, mas se perguntar: será que eu estou sendo útil ao ambiente que eu estou inserido, seja ele qual for? Será que eu estou sendo útil na minha família, no meu trabalho, na casa espírita que estou frequentando, no meio social? Será que eu tenho sido útil? Eu produzo alguma coisa para melhorar a minha vida e a vida do meu semelhante no mundo que eu estou inserido? Ou eu vivo só o meu mundo? Quanto de mim eu estou doando para esse mundo que nós estamos vivenciando, o mundo da matéria, e também o mundo espiritual, porque há uma interligação entre os dois mundos, se tornar um lugarzinho melhor para nós vivermos. Nesse processo de uma nova sociedade que vem sendo tão falado, principalmente no movimento espírita, nas casas espíritas, por diversos confrades nossos, eu estou contribuindo para uma sociedade mais fraterna? Então, diante dessas indagações, que algumas indagações que nós podemos fazer, como então nós podemos nos preparar para esse novo mundo, esse novo caminho? Quais são as condições exigidas para que nós possamos então habitar nessa terra regenerada, nessa terra prometida pelo próprio Mestre já há 2000 anos atrás? Como trilhar esse caminho que parece tão difícil na nossa existência? E isso naturalmente passa então pelo nosso autoconhecimento, para poder dessa forma trabalhar a nossa mudança interior, ou como queiram, a nossa reforma íntima. Mas o que entender por reforma íntima? Com certeza, se nós tivéssemos tempo e desse a liberdade de cada um se expressar, cada um teria um conceito a nos trazer com relação a o que seria a reforma íntima. Mas eu tomei a liberdade de trazer um conceito para a gente pensar um pouco essa noite e refletir. Reforma íntima é o indivíduo, como criatura espiritual que ele é, tomar consciência de si mesmo, de quem verdadeiramente ele é. E esse conhecer a si mesmo, essa reforma íntima,
é no sentido de ganhar consciência, ou melhor dizendo, de expandir a sua consciência espiritual, do ser que você pensa que é, o ser que você pensa que é, e o ser que verdadeiramente você é, um espírito imortal. E poucas vezes a gente se atenta a pensar que nós somos eternos, que nós somos um espírito imortal. Muito ligado às questões materiais, nós esquecemos isso, porque nós temos um hábito muito grande de esquecer das coisas, principalmente das coisas mais importantes da nossa vida, aquelas que nós não deixaremos aqui, nós levaremos conosco. Um espírito imortal criado, como diz, nos traz os espíritos superiores, criado simples e ignorante no sentido do saber, e destinado a alcançar então a felicidade plena, a aproximação plena com Deus. Mas esse espírito imortal precisa compreender e precisa aceitar que na sua caminhada, que ninguém transforma uma história inteira de equívocos ao longo de milênios que nós viemos cometendo, porque nós somos seres reencarnados. Nós já estivemos aqui em outras oportunidades, nós já usamos máscara em outras oportunidades, nós já morremos por pandemia em outras oportunidades também, né? Então, que ninguém muda uma história de um dia para a noite. E que isso, então, isso que nós vivenciamos nesse mundo, é uma construção feita pelo Espírito ao longo já das sucessivas jornadas que ele vem travando, que ele vem tanto no mundo material, nesse mundo físico que está, como também no mundo espiritual, porque em ambas as esferas nós temos a oportunidade de aprender também e também de evoluir. E dessa forma, a construção íntima de cada ser, se assim podemos dizer de uma forma muito simples, equivale à construção de uma casa. Eu não quis falar a reforma de uma casa, não quis associar a reforma da casa com a nossa reforma íntima, mas a construção a casa, a construção, porque nós estamos numa construção, nós não estamos nos reformando, na realidade nós estamos nos construindo a cada dia. Uma casa que muitas vezes pode levar até anos para ser construída, mas que ela só acontece mediante a colocação de um tijolo de cada vez. Não se constrói uma casa de bate-pronto, sem fazer a fundação, sem colocar o tijolinho, a porta, a janela, nada. Assim é a nossa construção. Jesus, quando aqui esteve, também conosco, há 2000 anos atrás, nos deixou tantos ensinamentos, que nós estamos apenas mencionando uma pinceladinha de alguns deles. Ele disse que o homem inteligente constrói a sua casa sobre a rocha firme. Nós já escutamos isso. Constrói a sua casa sobre a rocha firme. E ele diz que virão as tempestades, as ventanias, as enchentes. O que é isso que ele está dizendo? Ele está dizendo que estamos enfrentando hoje, que virão as vicissitudes, as mazelas, uma pandemia que nos tira a vida de alguns queridos, amados, outros estranhos, mas a gente se sensibiliza também com a perda de todos aqueles que partem. Ele nos diz isso. Ele fala das dificuldades financeiras que nós estamos vivenciando hoje, mais do que nunca, muitos. Ele fala dos problemas de relacionamento. Quantos problemas de relacionamento estão acontecendo hoje, esse experimento que estamos vivenciando? Ele fala das doenças físicas, mas principalmente das doenças emocionais. Tem muita pessoa doente emocionalmente, trancada em suas casas ou no seu interior. Enfim. Mas essa casa, segundo ele, não cai, porque ela está sedimentada sobre a rocha firme. Rapidamente, a casa é nós, é o Espírito, e a rocha firme é Ele. Quando eu entendo e eu aceito que Ele é o guia
e modelo a ser seguido, conforme nos orienta no Livro dos Espíritos, na questão 625, onde Kardec pergunta qual é o exemplo, o maior exemplo que a Terra já teve como referência para ser seguido, e os Espíritos nos dizem: Jesus. Jesus é a minha referência a ser seguida. E aí, diante dessa referência que eu tenho na vida, porque a gente precisa ter referências para poder seguir, e ali eu deposito, então, nesse momento, quando eu aceito isso, as minhas intenções de mudança. Por quê? Porque eu tenho nele um caminho a ser seguido, um caminho seguro, compreendendo assim o real significado dessas mudanças que eu tenho que fazer, baseado nessa referência, nesse caminho que é Jesus, e construindo dessa forma então as minhas competências para realizá-las através da vontade e do esforço. E dessa maneira eu me capacito através então desse entendimento que eu sou um espírito imortal, que eu não sou um espírito material, que eu sou um espírito imortal, uma escola de aprendizado, e que eu voltarei ao mundo espiritual. Então, essa reforma íntima tão falada, que nós escutamos várias e várias vezes falar e ser propagada dentro da doutrina espírita, era a espera de cada um de nós um movimento, uma ação, um esforço, vontade. Porque sem vontade e sem esforço, nós não realizamos nada. E muito menos no mundo físico, no mundo espiritual. E ficar esperando que Deus vivencie a nossa vida, que Deus resolva os nossos problemas, as nossas dificuldades, ficar esperando por isso, Ele não vai fazer. Ficar esperando que Deus faça as provas por nós, Ele não vai fazer. Que Ele faça o meu trabalho, que Ele estude por mim, Ele não vai fazer. Ele vai conseguir sim nos fornecer ferramentas para que a gente possa realizar isso, mas Ele deixa nosso encargo livre-arbítrio através da vontade e do esforço. Alguém já disse a um certo dia que não podemos mais continuar a fazer as mesmas coisas e ficar esperando por resultados diferentes no dia seguinte. E tem muita gente ainda fazendo as mesmas coisas, esperando que no dia seguinte as coisas fiquem totalmente diferentes. Não. Assim é a nossa construção íntima. Portanto, a terceira revelação, o Consolador Prometido, a doutrina dos Espíritos, tem como uma das bandeiras, meus irmãos, a evocação. Não a evocação daqueles que estão do outro lado, embora em alguns momentos os faça, principalmente nos trabalhos mediúnicos, mas não é essa uma das bandeiras. A evocação aqui mencionada é a evocação das consciências, através da sua reforma íntima. Nós estamos sendo convidados constantemente a mudar, a transformar, a burilar aqueles sentimentos que ainda não são condizentes com a nova terra, com o novo mundo. O mundo hoje, queridos irmãos, o mundo hoje, mais do que nunca, sofre e precisa muito da luz do Consolador Prometido. Precisa, mais do que nunca, da presença de Jesus nos corações que habitam esse planeta, na condição de matéria e no mundo espiritual. Mas não é o Jesus físico, como alguns estão esperando que Ele volte fisicamente, mas é o Jesus através dos seus ensinamentos que Ele nos deixou, que aqueles ensinamentos foram esquecidos ao longo das sucessivas jornadas nossas, e que hoje, mais do que nunca, nós somos carentes daqueles ensinamentos em nossos corações. Nunca no mundo, a tecnologia de produção agrícola atingiu patamares surpreendentes de eficiência e produção. Escutamos isso constantemente na imprensa. Recordes atrás de recordes de alimentos, de produção de alimentos. No entanto, nunca tivemos uma multidão tão grande de milhares de criaturas humanas tão famintas e que vive hoje abaixo da linha da miséria. A ONU trouxe no seu site oficial, há um mês e pouco atrás, 2 meses atrás, mais ou menos, eu estava acompanhando,
que até o final do ano teremos a maior mortandade de criaturas humanas pela fome no mundo em 2020. Nunca na história da humanidade o Espírito encarnado, nós, tivemos tanto acesso a tão vastas tecnologias de comunicação, a ponto de poder, então, como nós estamos fazendo aqui agora, interagindo com pessoas do mundo todo, através da internet. No entanto, meus irmãos, jamais foi tão alto o consumo de remédios para ansiedade, depressão, tristeza, insônia. Jamais foi tão alto no mundo como nos dias atuais. Com todos os recursos para nós interagirmos com os outros, tudo na palma da mão, para se comunicar, para aprender, para se relacionar com o outro. E, no entanto, nunca houve tanta solidão no mundo como nos dias atuais. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Como diz a música do Caetano, alguma coisa está fora da ordem. Alguma coisa está fora da ordem. Portanto, o autoconhecimento é fundamental para trabalhar as diversas questões que envolvem nossa vida. Não só para nos preparar para esse novo ingresso, nessa nova era, nessa terra prometida, mas também nos serve para o momento atual, o momento presente que nós estamos vivendo, o autoconhecimento, nos permitindo assim que tenhamos uma vida melhor a partir de agora. Nós não precisamos esperar o mundo novo para ter uma vida melhor, nós podemos ter uma vida melhor a partir de agora, através desse autoconhecimento, através dessa expansão de consciência dos verdadeiros valores que nos levam a trilhar essa estrada, que nos levará então a esse novo mundo, sim, mas também a conhecer o nosso mundo interior. Nós estamos precisando nos conhecer bem melhor. E dessa forma, já nos permite então, através desse conhecimento, a desfrutar dessa vida, de uma vida mais consciente, com atitudes e ações no nosso dia a dia, mas pautada principalmente para a fraternidade universal. Nós precisamos olhar mais ao nosso lado, como está o nosso semelhante, que acontece então a partir do momento da nossa expansão de consciência para o bem comum. Vocês vão lembrar, ali em março, abril, nós tínhamos um engajamento muito maior, preocupados uns com os outros. Parou? O que aconteceu? Nós nos voltamos de novo a olhar para o nosso umbigo. Parece que a mexida não foi suficiente, né? Então nós temos que olhar, expandir a nossa consciência para o bem comum. Acho que essa é a grande lição dessa pandemia. E dessa forma, então, começamos a buscar o quê? Através desse autoconhecimento, possamos buscar uma proposta de iluminação interior, através dessa reforma íntima, voltada para o autoconhecimento, esse autoconhecimento que me permite que eu me enxergue como uma criatura espiritual que sou, que me permite que eu me enxergue, que eu me conheça como uma criatura espiritual que eu sou. E assim eu fazendo, é que eu percebo em mim o quanto ainda, quando eu começo a me conhecer, o quanto ainda de paixões desgovernadas, estão ainda me aprisionando a esse mundo da matéria. Paixões desgovernadas. Na Gênesis, os Espíritos nos trazem algumas dicas desses aprisionamentos. Ele nos fala do sentimento antifraterno, que nós ainda exercitamos. Ele nos fala do egoísmo, ele nos fala do orgulho, ele nos fala da inveja, do ciúme. Ele nos fala de tantos outros sentimentos que ainda nós temos que burilar. A trilha da reforma íntima passa necessariamente pelos espíritos que estão trabalhando em si essas paixões.
identificando ali no seu eu interior, tomando ciência da sua situação espiritual. Porque quando nós olhamos para dentro de nós, quando nós nos enxergamos no espelho, a gente enxerga quem somos. Não é o outro nos elogiando, é eu comigo mesmo. E aí a gente sabe quem somos. E dessa forma a gente vai mapeando assim a nossa alma, fazendo o que Allan Kardec sugeriu com tanta propriedade, que reconhece o verdadeiro cristão pelo esforço que ele faz para domar as suas más paixões e as suas más inclinações. Kardec nos disse isso. Portanto, essa reforma íntima é um convite a todos aqueles que desejam entrar nesse mundo de regeneração. Porque se nós não mudarmos a nossa condição vibracional, essa condição que hoje nós carregamos, sinto informar, nós não vamos entrar nesse mundo de regeneração. Nós seremos encaminhados para um outro local, menos para esse degrau a mais. Trabalhando assim, em si mesmo, o seu mundo interior primeiro. Primeiro é necessário trabalhar o mundo interior. Não é mudar o outro, é mudar primeiro a si mesmo. Porque é nesse mundo interior. Então, nós podemos entender que essa temática da reforma íntima está associada diretamente ao autoconhecimento. E bem antes de Jesus, no santuário de Delfos, na Grécia Antiga, as pessoas se dirigiam àquele ambiente para falar com as pitonisas. E eu não sei o que ele falar para Paulo, as pitonisas, mas eu acredito que ele pedir conselhos. Imagino eles, de tudo que é ordem. Eu brinco com o Paulo, que é um historiador, e eu sempre gosto de trocar uma ideia com ele também junto sobre essa parte da história. As pitonisas, na realidade, se assim podemos dizer, para fazer uma analogia com os tempos atuais, na época, as médiuns. E na porta da entrada desse templo, estava lá já escrito: conhece a ti mesmo. Como a dizer aqueles homens que lá estavam, que lá iam buscar saber do futuro, que o saber do futuro de cada um de nós é procurar conhecer a si mesmo. Esse princípio mais tarde foi referendado por Jesus, quando ele disse claramente: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade que nos liberta da dor, da ignorância, do sofrimento, das doenças emocionais, essa verdade é a verdade, significa conhecer a si mesmo. Porque quando a gente conhece a si mesmo, a gente se liberta. Posteriormente a esse princípio do autoconhecimento, que nos proporciona a nossa reforma íntima, foi resgatado e revivido no Livro dos Espíritos, na questão 919, onde Allan Kardec pergunta aos amigos espirituais: qual o meio prático e eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e de não deixar se arrastar pelo mal? A pergunta é enorme, tem mais ali aí uns detalhezinhos ainda, de uma reduzida, e a resposta foi: conhece a ti mesmo. Ao longo da história, vários personagens trouxeram o mesmo conteúdo: conhece-te a ti mesmo. E o que os espíritos quiseram dizer com isso, com essa resposta? Meus irmãos queridos, olhe para dentro de você, porque eles sabem que dentro de cada um de nós há dois caminhos a seguir: um que nos eleva, que nos faz crescer, que nos faz ascender na nossa evolução espiritual, e o outro que retarda esse caminho. Portanto, dentro de cada um de nós tem um remédio que nos cura e tem o veneno que nos adoece. Dentro de cada um de nós tem a paz que nos acalma o nosso coração, que nos traz o equilíbrio em muitos momentos, mas também tem as guerras que nos estabiliza em vários momentos da nossa vida. Dentro de cada um de nós tem a luz que nos clareia o nosso caminho, que nos mostra a direção, mas logo em seguida vem as sombras, nos afastam desse caminho.
dentro de cada um de nós tem o mal e dentro de cada um de nós tem o bem. Portanto, fica muito claro nesse conteúdo, nessa fala, que para que nós possamos fazer a nossa evolução espiritual, parte do princípio do que é que nós vamos alimentar em nós mesmos. Isso, através, disse uma coisa muito interessante: melhora as coisas por dentro, porque quando o homem melhora as coisas por dentro, ele melhora o mundo lá fora também. Profundo, né? Tão simples parece, né? Basta eu me melhorar que eu melhoro o mundo que está ao meu redor. Portanto, o mundo dentro e fora de cada um de nós está precisando de mentes saudáveis. Porque uma mente saudável, meus irmãos, é que constrói um mundo melhor. Uma mente saudável é que se torna útil à sociedade que ele está inserido. Isso é reforma íntima, um caminho a ser trilhado por todos. Que tenhamos um bom finalzinho de semana que se aproxima, já na sexta-feira, um excelente feriado, que tenhamos a responsabilidade conosco mesmo e com aqueles que nos cercam, de conduzir a nossa jornada para que todos fiquem bem. Tá? Muita paz e muita luz nos corações de cada um de vocês e daqueles que me escutam nesse momento. Que assim seja. Só temos que agradecer por tudo aquilo que nós recebemos na noite de hoje, que possam esses ensinamentos servirem para a nossa reflexão, para a nossa caminhada evolutiva. Agradecemos ao nosso irmão pelo tema, pela inspiração, que Deus o abençoe e ilumine na sua caminhada evolutiva. Então, nesses instantes, queridos irmãos, vamos dinamizar as nossas forças interiores em benefício dos que sofrem, de irmãos nossos presos nos leitos de dores, em hospitais, maternidades, asilos, leprosários, casas de doentes mentais, presídios, enfim, onde existir a dor e o sofrimento, que possa as nossas vibrações de amor ser levado a todas essas criaturinhas. E que possamos também, queridos irmãos, através das nossas vibrações de amor, envolver todos os profissionais de saúde, de transporte, de alimentação, pela situação pela qual todo o planeta está passando, motivado por essa pandemia que veio realmente burilar o nosso mundo interior, para a nossa transformação íntima, para a nossa transformação moral. Que Jesus abençoe a todos. E agradecendo esses momentos, com a prece que o Divino Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Com essa prece, em nome de Deus, de Jesus,
de nossos mentores espirituais, encerramos a primeira parte dos trabalhos da noite. E agora, queridos irmãos, vamos permanecer em silêncio para que possamos realizar a segunda parte, que são o passe. Que Deus nos envolva nesse momento, que cada um de nós possamos receber aquilo que viemos em busca. Que assim seja. Eu pediria que... Queridos irmãos, o que seria o passe? O passe tem a finalidade de auxiliar a recuperação das nossas energias físicas, mentais e espirituais. Durante o passe, há troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo sentimento do amor, trazendo equilíbrio dos pensamentos e das emoções, restabelecendo a nossa harmonia interior. Nesse instante, queridos irmãos, vamos daqui e dos nossos lares fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, esquecendo-nos de tudo o que se passou conosco neste dia, nossas preocupações, nossas atribulações, colocando tudo nas mãos de Jesus e de Deus. Vamos sentir em nós a presença serena de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão maior, sentindo jorrar da fonte divina os fluidos balsâmicos sobre nossos corpos físicos e espirituais, dissipando todos os fluidos deletérios do nosso organismo, auxiliando-nos na recuperação física, mental e espiritual. Pedimos, ajuda-nos, Pai amantíssimo, dando-nos forças neste momento para superarmos as dificuldades pelas quais estamos passando, com eventos catastróficos e pandêmicos assolando a humanidade. Lembrando-nos das palavras do apóstolo Paulo, no sentido de que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, pois vivemos momentos decisivos de transformação moral, renovação íntima e de escolha dos valores espirituais. É quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos e dos nossos semelhantes, que compreendemos que a Terra, a Mãe Gaia, a escola de iluminação, o hospital de reabilitação, é a nossa morada de trabalho e de libertação. Nós, espíritos, rumo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.